Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto propriedade, né? E a gente estava falando no vídeo passado que a função social da propriedade ela tem duas facetas. Então, bora lá compartilhar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho dessas duas facetas, né? Uma que seria limitadora e a outra uma faceta impulsionadora. Essa faceta limitadora, ela vai estar muito relacionada à questão da degradação ambiental. Então, é uma preocupação grande em relação ao meio ambiente, em relação a que esse proprietário pode fazer, né? Quais são os direitos dele, mas protegendo, em primeira instância, o meio ambiente. E essa faceta impulsionadora. O que diz essa faceta impulsionadora da propriedade, gente? É extremamente importante que a propriedade ela tenha uma função, né? Que ela seja produtiva, que ela tenha uma finalidade. E essa faceta impulsionadora ela vai buscar isso, né? São vários preceitos aí trazidos, levantados mesmo, né, pela própria Constituição Federal, que busca isso, essa função social de fazer com que essa propriedade ela seja produtiva de alguma forma. O artigo 186 da Constituição vai dizer que há função social da propriedade quando há o aproveitamento racional e adequado da propriedade. E aí, eu chamo a atenção para vocês para o Instituto que a gente vai ver muito interessante, né, ainda dentro dos direitos reais, que é a questão da propriedade superficiária. Vocês vão ver que na propriedade superficiária é exatamente o enquadramento desse conceito que a gente viu aí, ou seja, trazer a propriedade ela tem que ser produtiva, ela tem que ser de maneira racional, ela tem que dar uma certa produção, né? Então, a propriedade superficiária, o que acontece? Como é que ela se cria? Vamos supor, um determinado proprietário tem uma terra, né, mas ele não tem condições, ele não tem maquinário, ele não tem mão de obra, né, ele não tem sementes para poder fazer aquela terra se transformar em uma terra produtiva. Em contrapartida, existe uma outra pessoa que tem esse maquinário, mas ele não tem a propriedade da terra. Então, o que acontece? Existe a junção, ocorre a junção ali entre esse proprietário, que estava se tornando até um proprietário antissocial, porque ele não tinha meios de fazer aquela terra produtiva, e aquele outro que tinha, sim, todo o maquinário, que tinha mão de obra, mas que não tinha terra, tá? Então, é um exemplo, né, do que se busca, que é justamente essa faceta impulsionadora, fomentar, né, a exploração aí da própria propriedade. A norma geral civil, gente, vai consagrar uma função socioambiental, como eu estava falando para vocês, muito importante essa questão socioambiental, respeitar a flora, a fauna, o patrimônio histórico e artístico. Então, não basta, por exemplo, eu ser proprietária de determinado terreno e falar o seguinte: olha, eu sou proprietária de determinado terreno e de uma fábrica, por exemplo, vou instalar aqui uma determinada fábrica e nessa fábrica aqui eu vou colocar tinta, e essa tinta aqui eu tenho um riachozinho e essa tinta pode ir pelo riacho. Isso não pode acontecer, tá? E essa questão é tão importante da flora, fauna, patrimônio histórico também, que o STF, ele estabeleceu, STJ, perdão, ele estabeleceu o seguinte: ele passou a decidir que o novo proprietário de um imóvel, ele é obrigado a fazer reparação ambiental, mesmo se ele não causou o dano, tá? Então, o artigo 1228, parágrafo 2º, vai dizer que são proibidos os atos também que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, né, ou utilidade. Dei exemplo para vocês aí da bandeira do Vasco Flamengo, numa brincadeira, mas é interessante a gente entender isso. Então, isso é abuso de poder, né? Se eu não tenho uma comodidade, se eu estou criando ainda um problema para o outro, eu não tenho esse direito, tá? E aí eu acabo praticando um determinado ato ilícito a partir do exercício irregular do direito de propriedade. O artigo 1229 diz que o proprietário do solo abranja do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiro a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele o interesse legítimo de impedi-los. Então, a gente está falando, né? O direito de propriedade é um direito real, um direito absoluto e tudo. Então, eu não quero que ninguém passe aqui, ó, o avião não pode passar em cima da minha propriedade, porque é minha propriedade. Eu posso fazer uma coisa dessa? Não, por quê? Porque não existe ali uma
necessidade para mim, né? Não existe o interesse legítimo de proibir que o avião esteja passando ali naquele espaço aéreo, né? Então, a propriedade ela não é simplesmente, né, aquilo que eu quero e pronto, acabou, tá? Então, o que eu estou especificando aqui para vocês, ele trata-se, né, da extensão vertical da propriedade. Ele vai se amparar no critério da utilidade do seu proprietário, ou seja, é útil para mim? Então, vamos supor a mesma coisa, né? Se eu for fazer, se for necessário fazer um gasoduto, e esse gasoduto, ele está lá no subsolo, ele não vai interferir em nada na minha propriedade. É porque a minha propriedade está aqui em cima e que verticalmente eu tenho essa propriedade que eu vou impedir que esse gasoduto, que pode trazer benefícios, né, para muitas outras pessoas, eu vou impedir isso, né? Então, não vou impedir isso. Não é assim que funciona, tá? Bom, pessoal, artigo 1230. O que traz o artigo 1230? Vou mostrar aqui para vocês, voltando aqui para o slide. Ele fala que a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia elétrica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por lei. Isso por quê? Porque lá na Constituição Federal, esses bens, está definido, né, que esses bens pertencem à União. Tá, pessoal? Então, em relação à propriedade, muito importante que a gente saiba disso, dessa importância toda que a propriedade tem, mas que ela tem duas facetas, uma que limita e a outra que impulsiona, sempre buscando a função social, sempre buscando o aproveitamento racional dessa propriedade, tá? E agora, para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho dessa desapropriação judicial privada por posse e trabalho, né? Importante a gente deixar claro, a gente não pode fazer com que esse conceito de desapropriação judicial, ele confunda com o uso capião. E eu vou mostrar para vocês. Então, segundo o artigo 1228, parágrafo 4º, o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em área extensa, na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos de considerável número de pessoas e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo interesse social e econômico relevante. É a denominada desapropriação judicial privada por posse e trabalho. E agora eu chamo a atenção aqui para vocês, né? No início das nossas aulas, quando a gente começou a falar posse-propriedade, a diferença de posse-propriedade, eu falei para vocês que havia a possibilidade, sim, de um proprietário acabar perdendo, né, a sua terra, porque ele não desenvolvia ali nenhum tipo de atividade, porque ele não deu àquela terra uma função social e ele acabaria perdendo aquela terra por isso. Tá aí o exemplo, então, que eu trago para vocês, que é justamente da desapropriação judicial. Então, ela vai acontecer, ela tem uma previsão legal no artigo 1228, parágrafo 4º, né, e tem que cumprir alguns requisitos. Então, existe uma extensa área, gente, o que mais acontece é o que mais ocorre no nosso país, tá? Então, você imagina uma extensa área ali, nessa extensa área, ela foi invadida por um grupo de pessoas, tudo isso tem que ter todos esses requisitos, tá? Foi invadida por um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas ficou ali por mais de 5 anos, né? Eles invadiram ali uma posse ininterrupta de boa-fé, né? E ali eles desenvolveram várias obras, serviços. Então, o que acontece? E de maneira relevante valor econômico também, né? Que o juiz, na hora de julgar isso, ele vai identificar. Então, o que acontece? Nessa situação específica, é possível sim que haja uma desapropriação judicial e que essas pessoas que ali invadiram, elas ganhem essa posse aí desse determinado terreno e que esse proprietário perca a propriedade, tá? Então, esse dispositivo que eu acabei de falar, ele diz que o proprietário ele poderá perder a área mesmo. Se se tratar de uma área extensa, várias pessoas, essas pessoas estando de boa fé, se elas estiverem lá por mais de 5 anos ininterruptamente e se estiverem exercendo trabalho em moradia no local, tá? E se realizarem serviços também e obras consideradas relevantes pelo juiz. Então, neste caso, o que o juiz vai fazer? Ele vai fixar
uma justa indenização ao proprietário. E essa daí que talvez seja a grande diferença, né, para as pessoas não confundirem a desapropriação judicial e da uso capião. Aqui, nessa desapropriação judicial que a gente está falando, as pessoas vão pagar, né, elas podem pagar por esse terreno, né, por essa invasão. Vai ser estabelecido ali um valor e elas vão pagar, tá? Pagando um preço a ele. Situação na qual a sentença poderá ser registrada no registro de imóveis em nome daqueles que se encontram na área, ok? Então, o ponto principal é não confundir com a uso capião, porque na uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade, né? Não há um pagamento por isso. Na desapropriação judicial privada por posse-trabalho, há um pagamento. Então, é uma forma de desapropriar, ok? Bom, há 4 diferenças básicas entre a desapropriação judicial privada por posse-trabalho e a uso capião coletiva do Estatuto da Cidade. E isso aí a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Até lá!